Hoje tá top, hein? Vou falar com você do São Paulo Futebol Clube sobre Cláudio Aquino, jogador aí que interessa pro São Paulo, que foi uma indicação do próprio Zubeldia, tá? Quero passar os números dele, quem ele é, onde joga, do que se alimenta, não, menos isso aí também, calma lá também. E o Oscar e o Wendel, vocês souberam do Bernabé também ou não? Falo do Bernabé aqui. E o Zubeldia, o depoimento que deu a respeito da Libertadores 2025. Vamos lá? Chega comigo, vou falar de tudo, inclusive que esfriou um pouco a questão do Nestor e do Luciano, mas Galopo, Ferrarese e Rato. Vai ter um vídeo muito completo, onde você vai ficar comigo por aqui, tamo junto. Chega nesse like aí, posso contar? E se inscreva também aqui no canal. Eu vou fazer tudo por aqui, tá? Você só chega no like, beleza? Tamo junto? Aqui é o cordinho. Vamos começar pelo Bernabé aqui. O Bernabé, lateral esquerdo, que joga hoje no Internacional, tá só emprestado, hein? Deve voltar pro time mexicano dele, que deve talvez tentar um novo empréstimo, sei lá. O Inter tá preocupado pra comprar o Bernabé. O São Paulo Futebol Clube, o que tem a ver com o Bernabé? O que o São Paulo tem a ver com o Bernabé? Nada. A menos que o Bernabé não tivesse dito, quando foi perguntado nesses quiz, né? Como que é quiz em plural? Quizzes? Nesses quizzes aí de perguntas e respostas, respondendo um quiz de pergunta, ele foi perguntado sobre técnicos, ele falou do Zubeldia. Sorry. Que o Zubeldia é um dos grandes técnicos pra ele que tem aí. E eles são da mesma nacionalidade, né? São os gringotes lá dos Los Hermanos. E o São Paulo, ele pode precisa de um lateral esquerdo. E o Bernabé emprestado pro Inter, por que não poderia ser emprestado pro São Paulo? Muita gente me perguntou sobre o Bernabé e também sobre o Caio Paulista. E o que eu tenho hoje é que o Bernabé, ele pode sim ser uma opção pro São Paulo, mas ele seria a terceira, tá? A primeira opção do São Paulo chama-se o Wendel, que aliás eu vou falar um pouquinho também do Wendel, que já é bom. E tem uma segunda opção que o São Paulo olhou bem, até foi falado pelo Belmonte, que é a do Marlon do Cruzeiro. O São Paulo então tem o Wendel e Marlon como planos A e A2, não é B, é A e A2, porque o Marlon, ele não seria esse cara pra chegar pra resolver a situação, ele chegaria pra compor o elenco. É claro que o Patrick Lanza vai compor esse elenco, o Michel Araújo improvisado, o Wellington já foi embora, Jamal já foi embora, o São Paulo ficaria mesmo com o Wendel, Lanza e Michel Araújo na emergência. E se o São Paulo conseguir uma oportunidade de troca, seria o Marlon. O Bernabé, ele vem com uma cláusula de compra e o valor dele de mercado gira em torno de 8 milhões de dólares, é o valor dele. Aí você faz o dólar vezes 6,30 e aí você vai ter o Bernabé custando uma verdadeira fortuna, né? Vezes 6, vai, 8, 16, 24, 32, 40, 48. É 48 milhões, dá até mais, né? Quase 50 milhões para um lateral esquerdo, não faz nenhum sentido. Agora, se ele fosse emprestado para o São Paulo, seria top, taparia o buraco, mas o Wendel, ele vai vir para o São Paulo porque o Porto aceitou mais ou menos, ficou feliz com a ideia de pegar o Moreira, e aqui, gente, ontem eu falei sobre isso e muita gente caiu criticando, e o Moreira, não é que o São Paulo vai mandar um cara de 20 e poucos anos para pegar um de 30 e pouco e ficaria elas por elas. Não. O Moreira é um lateral no São Paulo que ele não convence pela parte física dele, ele se machuca muito. E o Moreira não seria doado para o Porto, ele seria emprestado. E o Porto vai ter uma cláusula de opção de compra, ou seja, se o Porto gostar do Moreira, ele tem que comprar do São Paulo. Aí vem o valor alto, legal, venda do Moreira. E se o Porto não quiser, ele volta do empréstimo. Então o São Paulo, prevendo que não vai poder contar tanto assim com o Moreira em 2025, ele coloca o Moreira meio que emprestado por aí, deixa o cara rodando. Ao invés dele rodar na Inter de Limeira, ao invés dele rodar no Atlético Goianiense, ele vai rodar no Porto de Portugal, pode jogar até a Champions, sei lá, não sei se tá na Champions, mas vai jogar nos campeonatos europeus. Então eu acho um negocião, porque não é dado, é emprestado. Eu gosto da ideia. E o Wendel, assim, viria pro São Paulo com extrema facilidade, né? Olha só, o que nós temos aí é o seguinte, o Wellington Rato realmente deve fechar com o Vitória da Bahia. O Vitória tem patrocinador aí interessadíssimo em comprar o Wellington Rato, colocar no Vitória, meter o nome na camisa, porque o Vitória tem um projeto bacana de futebol. O Vitória não deve cair para a segunda divisão no que vem, pelo menos esse é o projeto. Não dá para prever, mas o projeto, renovando com o Carpini, levando o Wellington Rato, segurando o Alejandro, é para não cair ano que vem, é para fazer um trabalho melhor do que esse ano. Então é um projeto arrojado do Vitória da Bahia,
que sai à frente, é verdade, dos times que acabaram de subir, menos o Santos, mas você pega, por exemplo, aí, sei lá, o Sport Recife, Ceará, esses times que acabaram de subir de novo, não lembro quais subiram, mas os que subiram, o Vitória tá à frente deles. Né? Então eu acho que o Vitória realmente ele tem uma chance enorme de não cair ano que vem se o Thiago Carpini segurar na rédea curta ali e o trabalho continuar sendo bem desenvolvido, ficou bacana. Então o Wellington Rato não iria para um time que pensa em cair, o patrocinador não patrocinaria alguém que pensa em cair e deve levar o Rato. E outros que devem sair do São Paulo, que nós não devemos mais ver jogando com a nossa camisa, é o Ferrarese e também Juliano Galoppo. O Juliano Galoppo, ele tem o interesse do futebol italiano, tá bem quente de novo, tinha sumido, os caras não falam nada, volta o interesse para levar o Galoppo. O São Paulo só não mandou o Galoppo ainda, porque o São Paulo quer ganhar uma grana. Surgiu interesse do Cruzeiro no Galoppo, surgiu interesse do Santos no Galoppo. Esses times querem levar o Galoppo, mas eles querem levar meio que de graça. E aí o São Paulo não quer mandar de graça. A Udinese, é a Udinese e o... Não é o Caute, como que chama? É a Udinese... Não vou lembrar agora, mas a Fiorentina. Udinese e Fiorentina são dois times da Itália que já sinalizaram que vão fazer uma proposta pelo Galoppo. As propostas, pelo que eu sei até agora, não chegaram para o São Paulo. Então o São Paulo não pode nem recusar, não chegou nada. Agora, chegando proposta, o São Paulo vai colocar na mão, estudar e falar, vamos aí ou não vamos? E vai escolher um time para o Galoppo jogar. É verdade que com o interesse do Cruzeiro e Santos pegando o cara de graça, o São Paulo começa a ter uma chance enorme de bater um rolo no Galoppo. Mas para trocar por jogador reserva da Série B também não compensa. Então o São Paulo está fazendo certo, mas o Galoppo deve sim ir embora. Ele, Ferrarese, e o que o São Paulo planeja com essas vendas aí, negociações, é abrir espaço na folha salarial, o que é uma coisa também muito importante para o São Paulo. São Paulo tem um teto de gastos previsto, que o FDIC meio que exige que o São Paulo respeite o teto de gastos. E aí o teto de gastos tem a ver também com a folha salarial. Aí o São Paulo quer liberar ali, acho que é 1.600.000, né? A última notícia que eu tive é que era 1.600.000 que ele quer se livrar. Manda um cara de 200 embora, de 300, um de 400, um de... até dar 1.600.000. Aí o São Paulo vai poder contratar fulano de tal, que é o Oscar, o Wendel e tal, mas sempre abrindo espaço na folha. O Wendel, pelo que eu tô sabendo, os salários de Wellington e Jamal Lewis já quase dão os vencimentos do Wendel. Olha que coisa interessante. Nós vamos pegar um lateral que vem da Europa, perdendo o nosso lateral da base que não custou nada, e o Jamal Lewis, que foi o empréstimo mais relâmpago de todos os tempos. Então, sim, vai ter espaço na folha salarial, mandando alguns caras embora e trazendo outros. Eu acho uma manobra interessante e também inteligente. Dois caras que também estavam praticamente fora do São Paulo e que meio que deu um balde de água fria são Luciano e Nestor. Dois caras que já foram importantíssimos pro time do São Paulo, Nestor e gol do título da Copa do Brasil, tal, o herói do título, e o Luciano que todo ano, né, meio artilheiro, se não for o artilheiro do time do São Paulo, os dois perdem espaço, principalmente quando o Zubeldia fala abertamente que quer um meia, principalmente quando o Oscar ganha muita força nos bastidores aí das notícias do São Paulo, o Nestor, que não precisou nem o Zubeldia pedir um meia, o Nestor ele foi pouquíssimo utilizado pelo Zubeldia. O Bahia surgiu como um time que faria uma proposta pelo Nestor, o São Paulo tem sim a vontade de vender o Nestor, e o próprio Luciano, que pode ir para o mundo árabe. No Brasil é que o Júlio Casares não quer vender. Então são mais dois caras que podem ir embora, mas que deu uma esfriadinha. Ferrarese, Rato e Galoppo não, esse daí tá quente, que não deve mais vestir a camisa do São Paulo. E nem o Moreira, talvez, se for emprestado agora, é claro que no futuro não dá para saber. Pode ser o próximo Lisieiro, né? É eternamente no São Paulo, quem sabe. Ó, falando de Oscar, o Oscar ele realmente tá muito aquecido no São Paulo. A cada dia que passa, os sinais levam mais ao São Paulo fechar com o Oscar. E isso, a informação que eu tive, já falei pra vocês, vou repetir, eu devo anunciar pra vocês aqui o Oscar no dia 26, 27, assim que o São Paulo anunciar que contratou, eu faço um vídeo exclusivo falando de Oscar, como deve jogar, o que esperar do cara. Mas eu estou absolutamente empolgado com a ideia do São Paulo ter um meia criativo. Ô Jubão, mas pô, Oscar Iotes aí, o cara pá, tá velho, coisa e tal. Só pensa no seguinte, tá? É um pensamento que fica na minha cabeça, eu quero compartilhar com vocês. Desde quando nós não temos um meia de criação? Eu perguntei isso no canal aqui, um camarada me falou que o último foi o Ganso. E eu acho que foi mesmo.
julgando que o Hernanes não é um meia de criação e o Kaká nem conta, né? A volta que teve foi rapidinho, nem conta. Eu acho que o Hernanes não sendo meia de criação, eu acho realmente que o Ganso foi o último meia de criação que nós tivemos, o que é deplorável para um time tricampeão do mundo. Então, Oscar, se você não quer, eu respeito sua opinião, mas você tem o Luciano hoje como meia e as opções para entrar no lugar dele são o Rodriguinho, Michel Araújo, Nestor. Será que isso é o ideal também para o São Paulo ou nós precisamos de um meia? Pensa direitinho. E o Oscar, que saiu pela porta dos fundos, chutando o São Paulo realmente no passado, hoje, ele volta para um time endividado, um time que perde, por exemplo, o Alexandre para o Flamengo do nada, um time que perde o Caio Paulista pro Palmeiras do nada, um time que vê Depay, Garro brilharem no time rival, e um time que tem o Soteldo que fecha com o Santos, e nós aqui estamos vendo que nós estamos perdendo jogadores importantes para rivais mais apertados do que a gente. Nós precisamos mesmo que o Oscar tenha boa vontade, e ele está tendo aparentemente. Então, da mesma forma que ele saiu e foi triste, seria feliz a volta dele ganhando um salário dentro da normalidade que o São Paulo pode pagar. Eu acho que na balança fica meio que equivalente, viu? Sinceramente eu acho. E ó, só pra... O Zubeldia falou que ele está sentindo. Olha essa ideia. Eu até printei aqui, cara. Eu vou até ler como é que foram as palavras do Zubeldia, que eu acho que isso aqui vale a pena. Porque eu fiquei feliz vendo isso aqui. Eu quero que você fique feliz também. O Zubeldia falou assim, ó. Ele falou no GE, na Globo lá. Ele falou assim, ó. Eu estou convencido que será neste ano. Em 2025, aí ele repete, estou convencido que em 2025 seremos campeões da Libertadores da América. Cara, isso aqui pra mim vale muito, tá? Eu não sou fã do trabalho do Zubeldia e não escondo isso de ninguém, mas o cara tá vibrando ali e ele tá sonhando. E eu acho que é o que nós temos que fazer. O futebol pra gente ainda não tem que ser uma equação exata, uma matemática, uma contabilidade, um fluxo de caixa, uma coisa chata, modorrenta, maçante e horrível. Futebol é entretenimento, é tesão, futebol é fantasia, o futebol é sonho, o futebol é amor e alegria. E se o Zubeldia tá nessa vibe aí, por que nós não estamos? Eu estou mesmo. Gente, Cláudio Aquino, meio atacante do Vélez Sarsfield, campeão lá na Argentina, tem 33 anos, ele foi revelado pelo Zubeldia no passado. O Zubeldia teria pedido o Cláudio Aquino no São Paulo Futebol Clube. O Cláudio Aquino, em 50 jogos, ele marcou a bagatela de 12 gols e deu 10 assistências. 12 gols e 10 assistências do Cláudio Aquino. E o Zubeldia teria pedido esse cara. O contrato dele com o Vélez Sarsfield, isso aqui é importante. Olha pra mim. O contrato dele acaba no dia 31/12 de 2024. Ou seja, hoje é o dia 19. Acaba daqui 10 dias, 19, 12 dias. Acaba o contrato dele com o Vélez Sarsfield em 12 dias. É um meia pro São Paulo indicado pelo Zubeldia que viria de graça pra compor elenco por ter 33 anos. O cara fez 12 gols, 10 assistências em 50 jogos, campeão na Argentina, e confiança do Zubeldia. Será que não seria ideal mesmo, para compor o elenco e ser o reserva numa chegada do Oscar e o São Paulo finalmente ter um meia atacante, meia lúcido, que realmente não penteia a bola e toca para Arboleda, não faz só isso e reclama com os companheiros, mas um meia que chega para somar, agregar e que o técnico confie? Eu acho que é por aí. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa esse likeão aí. Tamo junto, abraço meus amigos! Então é isso aí, torcedor São Paulino. Ficamos por aqui com o último vídeo de notícias do São Paulo do dia para vocês, trazendo aí todas as informações atualizadas da movimentação do São Paulo no mercado. São Paulo aí amando, né, a pedido do técnico Zubeldia, indo negociar com o Aquino, né, do Vélez Sarsfield. O jogador, né, chegaria aí para compor uma parte do São Paulo ali do meio campo, onde o São Paulo busca jogadores para essa posição como camisa 10, né? Tem a negociação ainda com o Oscar em andamento, né? Ficaria ali talvez o Aquino como reserva imediato do Oscar. Mas caso o Oscar não vier, Aquino deve assumir ali o meio campo do São Paulo na temporada. Peço sua opinião aí nos comentários, né? O que você acha dessa indicação do técnico Zubeldia para meio campo no São Paulo?